A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos iniciando esse live pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, amém? Que Deus abençoe a sua vida continuamente, a nossa vida, a nossa igreja, o nosso país, a nossa nação. E é nesta noite o Espírito Santo, nós invocamos o Espírito Santo do Senhor para que possamos buscar a palavra do Senhor para o nosso coração, amém? Quero já fazer uma oração com os irmãos, para que possamos esquadrinhar através do Espírito Santo essa palavra nesta noite. Amém? Pai querido, diante da vossa presença, eu apresento esse live, Senhor amado, te agradeço por essa oportunidade juntamente com a vossa igreja. Que o Senhor venha alcançar cada um nesta hora, que o Santo Espírito Santo de Deus esteja sobre cada coração, que o teu poder venha resplandecer nesta noite e nesta live. E que venha a ser alcançado corações, vidas, almas nesta noite, para que possa ser despedaçado todo o jugo do inimigo, Senhor amado. E assim o Senhor possa fazer a vossa obra, Senhor amado, no coração da igreja, daqueles que precisam buscar o Senhor nesta noite, porque todos nós precisamos de buscar o Senhor. Mas aquele que estão, Senhor amado, em direção do teu Espírito, Pai, seja alcançado pelo poder do sangue de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Já agradeço os irmãos que já estão acompanhando, amém. Glória a Deus, irmão Bruno, irmã Nicole, que Deus abençoe suas vidas e aqueles que aqui vão entrar, amém, seja abençoada a paz do Senhor para todos, amém. Fique ligado aí com a sua Bíblia na mão, já abre em Hebreus 12, amém, que Deus venha tocar no seu coração, que possamos reter o máximo possível da mensagem para a nossa vida, porque quando a gente retém a mensagem para a nossa vida, para a nossa alma, a nossa vida é transformada, porque ali tem um querer, Deus, Ele conhece e reconhece o nosso querer, porque as nossas falhas, ela existe, mas precisa ter um querer de Deus, um querer nosso para com Deus, para as coisas de Deus acontecerem, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, nesta noite, o seu lar, a sua família, que assim Deus venha alcançar os seus desejos. Eu profetizo na tua vida, amém, as bênçãos de Deus. A palavra de Deus fala que é crer nos profetas e prosperará, E é assim, crer no profeta e prosperarei. E diante disso, nós vemos muitas pessoas crendo em falsos profetas. Aí onde é que está o erro, irmãos? Crendo em lobos vestidos de cordeiro, levando multidões ao pecado, levando multidões a viver uma vida de engano, até através das suas convicções, suas ideologias, usando até a própria palavra para ir contra o próprio Deus através da própria palavra, Mas existe isso, pastor? Existe. Não foi assim que Satanás fez com Jesus? Usou a palavra de Salmos. Se tu pode transformar essas pedras em pães, Então é isso que o inimigo usa as pessoas hoje para levar o rebanho à perdição, trazendo uma palavra de conforto para o ego da pessoa, mas não de conforto para a alma, verdadeiramente. Então essa palavra, nós temos que trazer ela com cuidado para que o coração das pessoas seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, amém? Eu não posso pregar a palavra no meu bel prazer, no meu achismo, eu não posso pregar a palavra naquilo que eu acho, não, a palavra tem que ser pregada como ela é, que seja humilde, que seja simples através da pessoa que está sendo pregada, que é claro, usado pelo Espírito Santo, mas tem que buscar um fundo de verdade no seu coração para pregar a palavra, porque se a verdade não estiver no coração da pessoa, ele vai sempre levar a Bíblia para as pessoas de forma que ela não confronte, Então não é a verdade, Então a verdade não chegou na alma dessa pessoa, ela vai viver uma vida de engano, de fábulas, de flores, sempre de fábulas, sempre de buscando ser uma vida sem espinhos, sem dores, sempre uma vida enganosa. Pastor, mas quer dizer que minha vida para ser bênção eu preciso sentir dor? A palavra nos diz, que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci, assim falou Jesus. Então ele quis dizer o seguinte, a vida não é só de flores, a vida não é só de fábulas, A vida ela tem seus momentos difíceis que a gente tem que passar por ela e a gente vai falar sobre isso hoje um pouco, amém?
Antes de ler a palavra do Senhor em Hebreus 12, né, minha direção é lá em 1 Pedro, mas Deus está me trazendo também aqui em Hebreus 12. Eu quero deixar aqui uns tópicos que eu anotei para os irmãos, amém? Eu peço aos irmãos, antes de começar aqui a falar algo do Senhor, né, que continuem em oração pela nossa igreja, pelas igrejas, né? E nós estamos vendo muitos ministros do Evangelho, né, levando o rebanho a cultuar como se estivesse sendo fugitivo do governo, né? Como se estivesse sendo fugitivo da lei, né, que Deus colocou sobre a palavra, que nós temos que obedecer à liderança. E isso não é o propósito de Deus, né? Ninguém é mais santo porque abre a igreja mais do que o outro pastor, né? Eu não vou ser mais santo porque abriu a igreja, né? Porque o outro pastor não abriu, eu abri e eu sou mais santo que ele, a minha igreja é melhor que ele, não, né? Nós temos que buscar a direção de Deus para fazer as coisas. A direção que Deus me deu é para que eu espere, para que eu continue fazendo o que Deus colocou em meu coração. Amém, irmãos? Quero anunciar para os irmãos nesse live a respeito da abertura da nossa igreja. Diante do governante, dos governantes, diante da lei do homem que foi colocada por Deus, né, eu estou começando a oração na quarta-feira, ciclo de oração pela manhã, às 8 horas da manhã. Depois, né, no processo de abertura, vai voltar os cultos de oração na terça-feira à tarde, com toda a vigilância, né, com toda a direção de Deus. Depois, nas quarta-feira, né, à noite, às 20 horas, às 19h30, né? Aí depois, por final, quando tiver, né, que eu creio em nome de Jesus que vai estar logo tudo controlado, com vacina, com direitinho, os cultos no domingo, amém? Não vão começar de cima para baixo, vão começar de baixo para cima, amém? Vão começar com estrutura, sem perigo de levar as pessoas a morrer, amém? Muitos pastores afiaram a sua fé em Deus e acharam que eram super-homens, abriram as igrejas e hoje estão debaixo da terra, amém? Então, tem muitos que estão querendo provar a sua fé, sua maioridade de poder diante de Deus através desse caso. E tem que ter cuidado, amém? Não subjugue a sua fé, mas também não use de forma que você e eu venhamos negligenciar o que Deus assim determinou, amém? Através do homem, que é a palavra que traz a lei para o homem e nós temos que cumprir para as autoridades, amém? Eu quero deixar para os irmãos a respeito da prosperidade espiritual, a prosperidade na igreja, a prosperidade como servo de Deus, amém? Você que vai acompanhar esse live, entenda, né? Busca o entendimento da palavra hoje no seu coração, amém? Você que não aceitou Jesus ainda como Salvador, né? Busca a direção do Senhor esta noite para você entender essa mensagem, amém? Porque Deus colocou em meu coração sobre a prosperidade, sobre uma vida de paz, de alegria, uma vida de consciência que nós temos um objetivo com Deus a alcançar, que é a salvação. E essa salvação precisa de nós estarmos entendendo que as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão trazer situações que às vezes a gente vai ser provado por Deus se nós estamos servindo a Deus ou não, né? Qual o nosso objetivo na terra diante de servir a Deus, né? Quais são as questões que nós temos diante do Senhor na nossa vida para servir ao Senhor, né? Se as nossas questões vai trazer um bloqueio nos nossos sentimentos, vai trazer algo que vai bloquear essa comunhão com Deus, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Vamos falar sobre isso, só um pouquinho, mas só ajeitar aqui. A nossa prosperidade está nos planos de Deus, com certeza. A prosperidade, sempre eu falo, irmãos, na igreja, aqui no live, eu falo que a prosperidade, às vezes as pessoas estão pensando que eu estou aqui pregando a teologia, né, da prosperidade material. Não. Isso eu prego de forma indireta. Como indireta? Como a palavra é indireta a respeito das posses, ela também é indireta. Como ela é indireta? Por quê? Porque diretamente é Jesus, é a salvação. Quando você tem um desejo, busca a salvação, indiretamente a prosperidade terrena ela vem, né? A obediência, o temor a Deus,
em primeiro lugar, porque isso é a base da sua salvação, é a base do reconhecimento que você tem um Deus acima de tudo, né? Assim foi com Jó, assim foi com Abraão, assim foi com José, assim foi com vários profetas do Senhor, vários homens do Senhor que Deus usou, amém? Primeiro veio o temor, primeiro veio a obediência, primeiro veio, né, o princípio, né, da palavra, da vivência com Deus. Depois é que veio a prosperidade, né? Assim também com Salomão, no início do seu ministério, né, que ele pediu a Deus, quando ele se tornou rei, sabedoria, né? Ele pediu a Deus sabedoria, ele não pediu riqueza. Aí foi de uns entendimentos que nós temos muito forte, muito claro, sem fagulhas de falta de entendimento. Foi muito direto. Senhor, né, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, né, porque ele sabia que recebendo sabedoria de Deus, ele tendo temor a Deus, ele ia ter prosperidade terrena. Amém? Então ele não pediu isso. Muitas pessoas começam de cima para baixo na sua vida com Deus. Primeiro, se eu estou sendo abençoado materialmente, se eu estou bem com o meu emprego, se eu estou bem com ter um carro bom, então eu estou bem com Deus, né? É um engano totalmente, é algo enganoso para o coração do homem, né? Deus não trabalha primeiro que a sua bênção seja material. Primeiro a sua bênção é a sua alma. Porque Deus, quando levou Jesus na cruz, porque foi Deus que levou ele na cruz, né? Ele foi por Deus, como Filho de Deus, para a salvação da minha e a sua alma. É a primeira prosperidade que nós temos que botar na nossa cabeça, né? A prosperidade, ela não está... A minha salvação, ela não está sujeita à minha prosperidade, né? Se ela vem ou não. A minha salvação ela está sujeita ao que eu tenho dentro de mim de transformação, né? Então a nossa prosperidade está nos planos de Deus, com certeza. Amém? Deus tem prosperidade para a sua vida, para a sua igreja, para a nossa igreja, né? Para a sua vida dentro da sua casa, no seu trabalho, né? Independente que tem pandemia, independente que tem guerra, independente que o mundo está se acabando, Deus vai ter prosperidade, vai ter promessa na sua vida até a vinda de Cristo. Amém? Essa é a promessa que está lá em Apocalipse, que Ele cuidaria e cuidará da sua igreja até a vinda do Cordeiro. Amém? Mas não é por isso que eu sou crente pelo que Deus é, né? Não pelo que Ele pode me dar, porque seria hipócrita, né? Seria uma pessoa enganando a si mesmo, porque ninguém engana a Deus, né? Mas a prosperidade, para chegar à nossa vida, precisa estar conforme a vontade de Deus, né? A nossa vida precisa estar conforme a vontade de Deus, né? A prosperidade, ela chega. Você já percebeu que as pessoas, quando se firmam na igreja, né, elas começam a ser fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta, ela começa a buscar estudar a palavra, ela começa a ser obediente à sua liderança, ao seu pastor, aí ele começa a prosperar. Você já percebeu? Né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas se você olhar por esse lado, eu olho muito por tenho essa visão da igreja, porque é necessário ter esse feedback, né? Deus me dá esse feedback de resposta através das almas, né? Porque o nosso trabalho é árduo, o nosso trabalho é difícil na casa do Senhor. E o feedback que eu peço a Deus é esse, que as vidas sejam transformadas não para mim, mas para Ele. Tudo é para a honra e glória de Deus, né? O meu desejo é que as pessoas sejam transformadas como pastor da igreja, né? Para que elas verdadeiramente encontrem a salvação. Ela encontrando a salvação, receba a prosperidade, o crescimento espiritual, material, né? E o seu caráter vai andando ali de forma crescente, né? De transformação. E essa é a minha alegria, de saber que a pessoa está 1 ano, 2 anos na igreja, mas está nesse conceito, né? Quando eu falo que a pessoa está... Tem gente que me critica porque eu falo que a pessoa está bem, está dizimando, está ofertando. Irmãos, a pessoa, para tirar R$1 do bolso, para ser fiel a Deus, ele precisa estar no Espírito, né? Quando a pessoa está no mundo, ele tira R$100 na rodada de cerveja sem contar a história, porque quem está ali é o espírito maligno sobre ele. Ah, pastor, eu tomo cerveja. Você está falando que eu estou com maligno? Irmãos, os vícios, as bebedices, não é de Deus, né? Tem um espírito que ronda sobre ali, naquela situação, que faz a pessoa gastar até o que não tem, né? Então ele está ligado ao espírito maligno, às coisas do mundo, os prazeres do mundo, não é de Deus.
Quando ele vem para a igreja e continua nesse mesmo espírito, que lá fora ele gasta abundantemente, mas na casa do Senhor ele retém a sua mão, o Espírito Santo não está nele ainda. Ele precisa buscar o Espírito Santo para que haja essa transformação. Quando haja essa transformação, independente de ele seja fiel no 1000 ou seja fiel no real, ele está sendo transformado. Isso é um sinal de Deus para a vida dele. As pessoas acham que eu quero dinheiro. As pessoas acham que eu estou dizendo que a pessoa é uma bênção porque dizima na igreja. Não, ele é uma bênção porque ele foi transformado. E ele dizima, ele louva, ele vai para a escola bíblica, ele ajuda a congregação, ele faz de tudo para a igreja ir avante, crescer, para almas alcançar, para abrir mais ministério, para pastor ser abençoado, para a vida ser abençoada, para ter a cesta básica, para ter o alimento, para ter a tesouraria da igreja abençoada para a igreja crescer. Essa pessoa, ela está no Espírito de Deus, né? Essa pessoa está na prosperidade do Senhor, né? Ela está sendo transformada de dentro para fora. É uma pessoa que está sendo agraciada por Deus de uma transformação poderosa. Essas pessoas você vê crescendo na igreja ano a ano. Ela vai crescendo no meio de tribulação, no meio de dores, no meio de enfermidade, no meio de escassez, às vezes, de algumas coisas, mas elas prosperam, mas elas permanecem, elas se enraizam. Quando a pessoa não chega a esse patamar espiritual, ela não consegue ser fiel a Deus em nada, né? Elas começam a louvar e desistem, começam a dizimar, ofertar, desistem, elas começam a fazer barganha com Deus, né? Em tudo, nas finanças, né? Meu dízimo era 100, vou dar só 10 para Deus, Deus vai entender. Começa a fazer barganha, e Deus não é assim, né? Eu vou louvar, mas só vou ensaiar, não vou para o louvor no domingo. Deus não é assim. Deus ele quer você e eu por completo, dentro da sua obra, na sua vida, né? Não é obrigado você estar na igreja todos os dias, não. Não é obrigado você estar na igreja de domingo a domingo. Isso é coisa para o pastor, isso é coisa para os ministros do evangelho, que estão ali acompanhando, arrumando a obra, né? E ali, irmão, diante disso, Deus vai te honrando na sua fidelidade. A fidelidade, ela vem através do amor. Se eu tenho um amor por alguém, eu sou fiel a ele. Se eu tenho amor por Deus, eu sou fiel a ele. Se eu tenho amor pela obra, eu sou fiel à obra. Eu sou fiel à minha igreja. Eu sou fiel a meu Deus naquela obra. Amém? E aí entra a prosperidade, o livramento da enfermidade terrível, né? O livramento de acidente, o livramento do devorador é tirado. E as pessoas não entendem esse lado espiritual, né? E às vezes quer levar uma vida diferente do seu bel prazer, e Deus não trabalha dessa forma. Amém? Os mandamentos de Deus, já a gente vai entrar aqui em Hebreus 12. Amém? Vai abrir na sua Bíblia aí, que a gente vai falar aqui a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Esse é o tema lá em Hebreus 12. Mas também quero ler em 1 Pedro também, depois a gente vai ler. Estou sendo aqui um pouco rápido por causa do horário, amém, irmãos? Eu vou ser um pouco vigilante no horário, porque tem pessoas que trabalham mesmo nessa pandemia, mas a gente quer falar tanta coisa que a gente passa muito tempo sem estar pregando na igreja, e esse dia hoje é o dia de busca do Espírito Santo, né? É busca de adoração ao nosso Deus, em espírito e em verdade, amém? Não, os mandamentos de Deus não estão sujeitos aos meus sentimentos, né? Os mandamentos de Deus não estão sujeitos aos meus sentimentos. Deus tem seus mandamentos. Se você tem que ser fiel, é fiel. Se você tem que obedecer a palavra, tem que obedecer. O meu sentimento hoje é para não obedecer. Não, Deus não está ligado a isso. Ele vai continuar sendo Deus, a Bíblia vai continuar sendo Bíblia, ela vai continuar cobrando a minha santidade, ela vai continuar cobrando a minha obra, né? Ela vai continuar cobrando o que precisa ser cobrado. Se eu estou fraco, né? Se eu estou fraco, se eu estou doente, se eu estou desanimado, se eu estou sem fé, se eu estou com raiva do pastor ou não. Deus não está ligado aos nossos sentimentos. Porque se ele estiver ligado ao nosso sentimento, ele vai falar assim na Bíblia, que não está na Bíblia. Meu filho, se você está fraco, fique parado aí, viu? Meu filho, se você está com raiva do pastor, mude de igreja. Vai tomar Santa Ceia lá em outra igreja, né? Se você não concorda com o pastor com isso, com aquilo, né? Vai lá abrir com ele, né? Se ele, né? Se você está emborrecido com o irmão, né? Não vá para a igreja hoje não, né? Deus não faz isso, irmãos. Sabe o que ele fala? Fortalecei-vos, porque a tua força não vem de ti, vem do meu poder, né? Quem escolheu a ti foi eu, não foi você que me escolheu.
Então Deus, Ele tem seus princípios na sua palavra que Ele colocou aqui na terra, que é a Bíblia. Ele não muda a Bíblia porque eu estou triste, porque eu estou cabisbaixo, porque eu estou aborrecido, porque eu estou chateado. Não, Ele não muda. É imutável Deus. Ele é Deus, né? É que nem eu falei na outra pregação, irmão, que Deus não deixa de ser Deus porque é Pai, não deixa de ser Pai porque é Deus, né? Ele vai executar as duas funções de forma sublime, de forma sobrenatural, de forma que eu seja transformado. Ele não vai aliviar para mim porque eu estou sentindo a dor no pé, não, né? Quantas vezes eu estava arrumando a igreja, morto e cansado, e querendo ligar para os irmãos tomar de conta da igreja, durante 2 dias, 3 dias, eu ficar descansando. Deus falou comigo, não, você vai, a igreja está nas suas mãos, né? Não tem conversa, né? Quando Jesus subiu à cruz, Ele não olhou para a dor que ele ia sentir, não. Você acha que Deus vai aliviar para nós? Porque está com a dorzinha nas costas? Porque está com sentimento no coração? Ah, vou só no domingo para a igreja, porque essa semana eu não suporto ver ninguém. Não, Deus não é assim, não. Amém? Então, se a gente for no nosso sentimento, a gente se perde. Se a gente for nos nossos anseios, nos nossos achismos, a gente vai se perder na salvação. Sabe por que se perde? Porque começa a esfriar, começa a viver uma vida de engano, o diabo começa a colocar coisa na cabeça e começa até a esquecer da palavra, que assim Deus colocou no seu coração, né? Não posso servir a Deus na condição do que as pessoas fazem ou deixam de fazer comigo, né? Isso vai ser falado em 1 Pedro. Vou ler um pouquinho lá também. Amém? Não posso servir a Deus nas condições do que as pessoas fazem ou deixam de fazer comigo, irmãos. Se as pessoas concordam com a minha obra, se as pessoas gostam de mim, se elas gostam, se elas não gostam, se elas acham bom a igreja, se acham ruim, se acham barulhenta, se acham que o culto demora, não interessa. Amém? Não posso viver a vida de condições com Deus. Ah, eu só vou na igreja se for do meu jeito. Eu só vou para essa igreja se for assim assado. Eu só vou fazer isso na obra se eu for holofote, né? Se eles verem que eu tenho opinião e acatar minha opinião. Se não acatar minha opinião, não vou fazer essa obra. Né? Eu não posso servir a Deus nas condições do que as pessoas fazem ou deixam de fazer comigo, né? Quantas pessoas, irmãos, eu passei na minha igreja, na igreja que eu congregava antes, foi 3 anos para começar a pregar. E eu no altar, todo culto, eu preparava ali um versículo para ler. E eu não lia, porque eu não tinha oportunidade. Mas eu ficava esperando em Deus. 3 anos passei quase para ministrar uma palavra no domingo, né? Eu não sei qual motivo, mas Deus sabe. E eu respeitei. Se não me deram oportunidade, porque não confiavam em mim, ou porque não confiavam naquilo que eu tinha para passar através da palavra, ou porque se achavam autossuficiente em relação a mim, né? E assim eu fui subjugado, né? Porque Deus, ele não está limitado ao que a gente tem, nosso conhecimento. Ele se limita quando a gente limita ele, né? E a gente como se a gente guardasse o nosso dom para que Deus não desempenhasse esse dom em nós, ele não desaflorasse, porque o dom que Deus colocou em mim e você é para ser usado por Deus. Ele que vai aperfeiçoar, ele que vai trazer a direção, ele vai usar conforme ele quer. O Espírito Santo é que usa a sua igreja. E a igreja não é parede, a igreja não é placa, a igreja somos nós. Todo crente sabe disso. E se a igreja deixa de ser usada, né, pelo Espírito Santo por causa do homem, por causa da visão do homem, porque o outro acha isso e acha aquilo, a gente é colocado numa situação de casulo espiritual. Então isso vai ser cobrado para aquele que assim nos repreende, não por Deus, porque Deus é que capacita, amém? Eu não posso colocar a pessoa lá na frente da obra de qualquer jeito. Eu não posso colocar uma pessoa lá na obra no pecado, né? Eu sabendo que ele está praticando mal, né? Eu sabendo que ele não está sendo transformado, porque ninguém vai subir para o céu e transformou totalmente 100% só para o céu. Não, ele vai num processo. Ah, ele está bebendo e quer tomar Santa Ceia. Aí ele está fornicando e quer tocar na igreja. Aí ele está num relacionamento conjugal, mas não casou. Aí a nossa igreja não permite isso. Eu não vou colocar a pessoa assim. Não é assim o crescimento. Ela vai crescer como? Se ela aceitar, pastor, estou no erro, está fora da palavra, eu vou me consertar e vou participar das coisas de Deus. Aí ela já está crescendo. Você viu? Aí ela começou a crescer.
Ela não cresce de cima para baixo, ela quer de baixo para cima. Tudo na vida é assim, irmão. Ninguém constrói uma casa de cima para baixo. E tem pessoas que querem que as pessoas na igreja cresçam de cima para baixo, né? Então, eu faço as pessoas deixarem de prosperar através disso como ministro, né? Eu passo um crescimento falso. Eu passo um crescimento aqui, enganoso, em cima, voando por cima das nuvens. Não, o crescimento é lá no chão. Criar raiz, obediência, amém? Obedecer às normas da igreja, as normas da palavra de Deus principalmente, ter temor a Deus, obedecer à liderança. Aí sim, aí você vai chegar nas nuvens, com a raiz no chão. Amém? Para aqui, só mais 2 tópicos para a gente entrar na palavra. Ninguém consegue levar uma pessoa, irmão, a ter temor a Deus, se não for pela palavra, para que dali ache uma atitude própria de alguém. O que é isso, pastor? Repita aí. Ninguém consegue levar uma pessoa a ter temor a Deus, se não for pela palavra, irmãos, para que dali acha uma atitude, né, e ali saia a primeira atitude para que essa pessoa, por essa própria pessoa, esse alguém vai ter essa atitude, né? Por quê? Vou começar a explicar. Ninguém consegue levar uma pessoa a ter temor. Ah, o meu filho tem que ter temor a Deus. Tem que ter temor a Deus. Não, quem vai fazer ele ter temor a Deus é a palavra. Mas eu preciso levar ele a conhecer a palavra, né? Quem está nos ouvindo agora não é crente, nunca se batizou, está ouvindo o pastor falando, né? Eu não vou levar essa pessoa a ter temor a Deus. Por quê? Porque em primeiro lugar ele não conhece a palavra, né? Ele acha que Deus aceita tudo que ele faz. É normal, né? É liberal, é liberalismo, é ideologia, um monte de coisa na cabeça dele que o mundo oferece hoje, né? Porque as pessoas estão achando que o evangelho, algumas pessoas, é karma, é peso, é fanatismo. Quando eles entram e descobrem que o evangelho não é nada disso, o evangelho é paz, é vida em abundância, é se organizar, é um equilíbrio para a humanidade, é um equilíbrio para a minha casa, é o poder do Espírito Santo trabalhando na minha vida, é colocando as coisas no lugar, é tirando a sujeira do coração, é tirando os maus pensamentos que o diabo colocou por muitos anos, né? É o achismo de forma que fica trazendo julgamento para as pessoas, né? É o sentimento de perca, o sentimento de derrota, né? É aquela situação que tudo está perdido, né? Que nada vai se restituir, que nada vai acontecer porque é impossível acontecer. Então aí é onde Deus entra, porque Deus trabalha no impossível na vida da humanidade. Quando eu falo humanidade, é as pessoas que buscam servir a Deus com vigor e fé, independente de qualquer situação que nós estejamos vivendo. Ansiedade, Deus não trabalha. Desespero, Deus não trabalha. Amém? Deus não trabalha com cara feia. Deus não trabalha com ninguém com fome. Deus não trabalha com ninguém porque está revoltado com Deus, porque isso... Não, Deus não trabalha assim, não. Deus trabalha através da compreensão, da fé, do amor, da perseverança. Deus trabalha quando eu reconheço que Ele é meu Pai, que eu tenho um Pai acima de mim, que é santo, né? E não negocia sua santidade com sentimento nenhum, com achismo nenhum, com ideologia nenhuma. Ele não muda a sua palavra. Hoje o homem está querendo mudar a palavra de Deus. Hoje está aparecendo os falsos profetas, né? Se você é rico, você é próspero, você é salvo. Se você não é rico, você não é salvo, você é um miserável, né? Miserável é aquele que não reconhece o poder de Deus, a transformação através da palavra, da raiz que a palavra nos dá. Amém? Então o evangelho está querendo, tem pessoas querendo mudar a forma do evangelho devido à exadubação da teologia da prosperidade, né? Então, irmãos, para a gente entrar aqui na palavra logo, Então, assim, voltando aqui, pela palavra as pessoas podem ter temor a Deus. Eu não posso levar ninguém a ter temor a Deus a não ser o Espírito Santo. Amém? E eu preciso pegar a palavra. Por isso que Deus quer que a gente pregue a palavra de Deus na igreja e fora dela. Porque quem muda é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Não adianta eu falar para o cético, eu falar para isso, que ele tem que mudar. Não vai mudar. Quem muda ele é o poder da palavra. Amém? Glória a Deus. E essa pessoa, a partir do momento que ela conhece a palavra, ela vai começar a buscar a transformação. E quem leva ela a transformar é o próprio Espírito Santo, que é o maior evangelista na terra.
Amém? Não existe super pastor, não existe super missionário. Quem usa ele é o Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que tem muitos que são abatidos pelo próprio Deus, que acontece isso. Que começa a empinar o nariz, começa a achar que é o máximo, que é o bambambam na igreja, que tem mais unção do que o pastor, que fala melhor do que o pastor. Aí Deus vai lá e passa o canivete, passa a foice, e daqui a pouco o cabo chega, né, com humilde, parecendo aquele filme lá do Shrek, né? O gatinho com os olhos, né, dentro da escuridão lá, e quando o cara foi chegar perto e com as unhas, né? Então quando cria um sangue na veia, aí bota as unhas de fora. E Deus não trabalha com esse tipo de gente, né? Deus pode até te chamar, Deus chama todos, mas muitos são chamados e poucos são escolhidos por causa dessas coisas. Também, amém? Para encerrar aqui esses tópicos que eu estou aqui falando para a igreja, amém? Vai meditando, vai usando isso para a sua vida, irmãos. O pastor é usado por Deus, né? Não de forma talvez como os irmãos querem. Eu já falei, eu não sou igual ao pastor Marco Feliciano, eu não sou igual ao pastor Abel Santana, eu não sou igual ao Malafaia, eu não sou igual ao R. Soares, eu não sou igual o pastor fulano cicano, não, eu sou o pastor Jairo, amém? Eu estou buscando conhecer a palavra, estou buscando crescer na palavra, estou buscando orar mais, estou buscando ter mais temor a Deus, buscando conhecimento, aos poucos, não estou apressado não, amém? O importante é você estar na pista. Se está na pista da salvação, então vá andando, porque correr não adianta não, amém? Porque você vai se cansar, vai se fadigar da obra, amém? Andando continuamente, em vigilância, em observação, agradando, buscando agradar a Deus, porque o homem você não vai agradar nunca. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que o homem ninguém consegue agradar, nem o próprio Deus. Então eu não estou preocupado em agradar ninguém não. Eu estou preocupado em agradar a Deus e levar a igreja a agradar a Deus. Como pastor é minha obrigação, amém? Para que as pessoas não recebam a ira de Deus na sua vida, inclusive eu, amém? Quinto, para encerrar aqui sobre o que eu estou falando. Nunca queira mostrar o caminho pelo qual você não vive, né? Não viva, as pessoas não vão, porque as pessoas não vão conseguir ver o caminho que você diz que segue. Vou repetir. Nunca queira mostrar o caminho pelo qual você não vive, né? Como é que eu vou mostrar o caminho de Jesus para as pessoas se eu não vivo Jesus? Como é que eu digo assim, irmão, vá para a igreja, se eu estou na igreja e não busco transformação, né? A língua é maior do que o corpo, né? Não obedeça a liderança, não obedeça os pastores, não obedeça a palavra, que é o principal, a Deus que é o principal, porque quando obedece a palavra, né, pratica a palavra, obedece a Deus, né? Como é que eu vou evangelizar se dentro da igreja eu não sou um evangelista? Como é que eu vou evangelizar, mostrar um caminho para as pessoas se eu não vivo isso? Se eu não tenho isso na minha vida, né? Por que eu não posso, pastor? Porque as pessoas não vão conseguir ver o caminho que você diz que segue. Amém? Porque não existe. Não, fulano é crente, mas eu não vejo ele como crente. E lá pronta, né? Eu não posso entrar no caminho dele, porque eu não vejo que caminho é esse. Xinga, isso, aquilo, faz mal com os outros, fala mal da igreja, fala mal de fulano, fala mal de cicano, não vejo oração, não vejo jejum, não vejo campanha. O pastor fala uma coisa, não acredita, profetiza, não acredita, tem campanha na igreja, não está nem aí, né? Tem a Bíblia em casa, não lê. Como é que eu vou levar as pessoas no caminho desse que eu não vivo? Amém? Então eu preciso primeiro viver o meu caminho, para que esse caminho seja um testemunho na minha vida de Deus, para que as pessoas, quando eu chamar elas para buscar Jesus, elas vejam Jesus na minha vida. Amém? Quero ler aqui rapidamente, que o horário é uma benção, né? Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Mas eu falei aqui, né? A nossa prosperidade está nos planos de Deus. Não é nos nossos planos. A gente pensa que a nossa prosperidade, porque está desempregado, nós estamos deixando de ser próspero. Amém? Nós estamos deixando de buscar o Senhor. Nós vamos buscar o Senhor porque fulano prosperou, não prosperei, fica aborrecido, né? Então, irmão, se torna às vezes até o filho pródigo, né? Quer pegar parte das bênçãos de Deus e ir embora porque fulano foi abençoado e eu não fui. Né? Porque chegou a hora de eu curtir a minha vida, chegou a hora de eu descansar. Mano, com Deus não tem descanso, não.
Viu? Com Deus tem... qual é o descanso com Deus? É quando você está em casa, vai para a igreja e Deus te dá o refrigério. Lá você descansa, volta para casa abençoado na unção e no poder de Deus. Quantas vezes eu cheguei na igreja só, como diz o ditado, a capa, né? E aí o que acontece? Não a capa falsa, mas a pessoa cansada, né? Só o bagaço por dentro em termos de cansaço. E quando eu chego lá, o Espírito Santo me renova. E eu chego em casa renovado, alegre, louvando a Deus, com problema, com adversidade, mas com a paz do Espírito Santo no nosso coração. Amém? E Deus manda dizer aqui hoje para a igreja que você comece a orar pelas pessoas que você sente que te perseguem. Amém? Quero deixar esse recado aí para você. Deus está me incomodando agora a falar para você. As pessoas que te perseguem, ore por elas. Amém? Ore por elas. As pessoas que levantam falso testemunho para você, ore por elas. Amém? Porque não adianta a gente ir contra as pessoas. Deus não está ligado aos nossos sentimentos. Estou triste com fulano. Então Deus fala, sabe o quê? Você está triste? Ele não pergunta se o cara jogou uma pedra em você. Ele não pergunta se ele cortou sua perna. Ele não pergunta se ele atirou em você. Ele fala assim, perdoe. Tá vendo como Deus não está ligado aos nossos sentimentos? Sentimentos que eu falo, sentimentos de, vamos dizer assim, de revidação. Sentimento de buscar a não perdoar. Sentimento de justiça pelas próprias mãos, pelos próprios lábios. Deus está ligado ao sentimento, para voltar aqui um pouquinho, ao sentimento de paz, ao sentimento de alegria, ao sentimento de ajudar, ao sentimento de prosperar junto com a igreja. Deus, aí nesse sentimento Deus está ligado. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, verso 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Lembra que eu falei que a gente está na estrada da salvação? No caminho da salvação? Né? Que a estrada do mundo é larga, né? Leva à perdição. Quando eu falo estrada, não é algo simbólico para a pessoa entender que você tem que estar numa posição. Pode ser o caminho, então, amém? Então o caminho, né? Então o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Alguém corre com paciência, irmão? Quando você corre, você está cansado, você cansa, né? O que é correr com paciência? É você caminhar no pensamento de correr para Deus, correr para a paz, correr para a prosperidade. Você está correndo no seu pensamento, no seu coração, mas as suas pernas estão andando. O que é as pernas andando? Paciência, perseverança, não olhar nem para a esquerda nem para a direita, prosseguir. Amém? Não podemos sujeitar a nossa salvação pelas consequências do dia, né? Porque o patrão está de cara feia, porque o pastor não ligou para mim, porque tem um mês que o pastor não fala comigo, porque isso, porque aquilo. Irmão, para com isso. Isso aí é coisa que a gente vai perder tempo, né? Busque sua oração individual com Deus. Amém? A sua salvação não está ligada a pastor, não. O pastor é um canal para que você seja orientado por Deus através da palavra que ele, como profeta, para orientar a sua vida. Você pega como orientação aquilo que o pastor está falando, como profeta, como servo de Deus, que você pode confiar. Amém? Então, continuando aqui, irmãos. Olhando para Jesus, no verso 2, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Lembra que eu falei aqui? Não posso servir a Deus na condição de que as pessoas... né? Os mandamentos de Deus não estão sujeitos aos meus sentimentos, né? E também não posso servir a Deus na condição do que as pessoas fazem ou deixam de fazer comigo. Eu não falei aqui? É por isso que está escrito aqui. Amém? Deus me deu porque está escrito aqui, que a mensagem está em cima disso. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele desprezou as afrontas das pessoas. Irmão, se eu for entrar em mérito dos que as pessoas falam,
mal da igreja, mal do pastor, mal da obra, mal disso, eu vou ficar doido. Eu não posso, eu tenho que desprezar isso. Despreze o que as pessoas falam mal de você, né? Eu não posso ser falado mal de pecado. O pastor está em pecado, o pastor está isso, aí está errado, né? Eu tenho que me consertar, eu tenho que buscar um caminho do Senhor. Mas as pessoas que afrontaram Jesus, o que Jesus fez de errado? Para eles afrontar, Jesus anunciou a palavra, o reino do céu, o poder de Deus na vida das pessoas. As pessoas afrontavam, né? Então ele disse, essa pessoa está sem o conhecimento da verdade. Essas pessoas não estão compreendendo o Evangelho. Essas pessoas estão buscando a me apontar, caçar meus erros, que não acharam. Talvez achem em mim, que eu sou um ser humano, né? Mas em Jesus não acharam. Né, irmãos? Então não perca tempo com essas coisas. Se você está na igreja, evangelizou uma pessoa, teve um irmão que chegou para mim, pastor, teve fulano que me xingou, tudo, eu fui lá, né, abracei ele, orei por ele. Aí sim, isso é o evangelho sendo transformador da vida das pessoas. As pessoas buscando a transformação, né? Não é porque fulano olhou de cara feia para você que você vai deixar. Quantas pessoas já orei, né? E antes dela chegar na igreja, eu sabia que ela tinha metido a punhalada nas minhas costas. E eu orei como se não tivesse acontecido nada, irmão. Porque senão aí a oração não ia resolver. Aí eu estava sendo falso. Com dor no coração, sim, porque eu sou um ser humano, né? Com um sentimento de traição, sim, porque eu sou um ser humano. Até Jesus sofreu na traição. Mas eu já orei por pessoas que falaram mal de mim antes de chegar na igreja. E eu sei de tudo. O Espírito Santo não deixa eu enganar em primeiro lugar. E em segundo, eu fico sabendo, de alguma forma. E eu vou parar a obra? Eu vou deixar de orar nessa pessoa? Eu vou deixar de interceder? Não. Jesus não deixou de morrer na cruz por mim e por você, porque a gente era pecador. Então a gente que é cristão tem que ter esse sentimento. Não é fácil, mas não é impossível. Quando nós somos transformados pelo Espírito Santo verdadeiramente, isso é possível. Amém? Claro, quando estava no mundo era outra história, né? Mas agora não, nós estamos buscando o reino do céu e nós sabemos que nessa lacuna tem a ação do inimigo no coração das pessoas. Amém? Por isso que a gente não pode dar lugar para a ira, para a raiva contra o irmão. Por quê? Porque no meio disso tem um diabo, não é Deus, não. Amém? Continuando aqui, irmão, no versículo 3. Considerei, pois, aquele que suportou tais contribuições, contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Né? Jesus suportou tudo isso, irmãos. Ele suportou porque ele é Deus, mas ele deu condições à igreja para suportar. Amém? Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, né? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimeis quando por ele fores repreendido, né? Então Deus está falando para você, igreja, hoje, não desanime, não fique triste, amém? Com as pessoas, com você mesmo, com os problemas, com as causas, com a pandemia, com a igreja fechada, né? Não fique com raiva do pastor, não, amém? O pastor está sendo orientado por Deus. Pastor, mas tem 1000 pastores no mundo que está abrindo as igrejas, e o senhor não está, né? Amém, eu respeito a fé dele, mas eu sei que ele está fora do mandamento, porque ele não está na palavra, porque ele está fora da lei que Deus colocou sobre os homens. E eu não vou levar o rebanho a desobedecer a Deus, eu não vou levar a igreja a buscar orar a Deus e a oração não passar do teto. Não vou. Amém? Então, irmãos, eu sou orientado por Deus, eu sempre falo isso. Agora, quem quiser crer, amém. Quem não quiser crer, eu não posso fazer nada. Eu só posso orar para que Deus venha trazer uma solução nesse caso. Amém? No versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, se eu sou servo de Deus, eu tenho que estar sujeito à correção da palavra, eu tenho que estar sujeito à exortação, né? Eu como pastor, principalmente, quando eu prego, eu sou cobrado do que eu prego, porque eu preciso viver aquilo que eu falei aqui. Nunca queira, né, mostrar o caminho pelo qual você não viva. Como é que eu vou mostrar o caminho de salvação para a igreja se eu não vivo esse caminho? Como é que eu vou mostrar arrependimento, perdão, se eu não perdoo ninguém?
né? Ah, eu não oro na casa de fulano porque ele falou mal de mim. Ah, eu não vou para o culto na casa de fulano porque ele fez isso. Ah, eu não vou para o culto que fulano está pregando porque eu não gosto do jeito que ele prega. Eu não vou para o louvor no domingo porque o grupo tal vai louvar. Isso é transformação? Isso é ser crente? Isso é ser servo? Infelizmente acontece essas coisas, né? Mas a gente tem que estar lá para quê? Para acrescentar, para ajudar, receber o irmão, receber a comunidade, receber as pessoas, abraçar. Né? Claro que agora não está tendo isso, mas eu falo quando a igreja está no seu âmbito normal, né? De evangelismo, de amor, de perseverança, de ajudar o próximo. Né? E esse é o sentimento que Deus quer dentro da igreja. A igreja veio para isso, para ser transformada e transformar as pessoas. Né? Então, irmãos, mas se estáis sem disciplina, né? No versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Você vê, a humanidade hoje quer um liberalismo de forma que Deus o livre. Né? O pai tem que liberar a filha a chegar às 11 horas da noite, né? Tem que dar a chave da casa para ela ficar com o namorado e ele sim para o trabalho. Né? O mundo é assim. Né? O pastor tem que liberar o irmão louvar lá na frente porque ele tem um grande dom, mas ele está traindo a esposa, mas ele canta bem, ele tem que louvar, né? Ele louva lá no banco, para Deus não é impedido de louvar, não. Mas o santo e o profano misturado, pegar nas coisas santas que o pastor consagrou lá no monte, consagrou lá no altar do Senhor e entregam para a pessoa que está na fornicação, só porque ele louva bem. Quantas pessoas estão no cemitério hoje, estão no inferno, louvam bem e Deus não deixou entrar no céu? Agora eu tenho que deixar na igreja porque ele tem que crescer dessa forma. Não, ele vai crescer ouvindo a palavra, o pastor orando, pedindo para ele, né, em termos, pregando para ele a palavra para ele ser transformado, ele querendo ser transformado, porque Deus não invade o coração de ninguém, a pessoa tem um livre-arbítrio. Né? Nem Deus invade, mano. O pastor vai invadir, né? A pessoa tem que buscar a transformação, tem que querer a salvação individual. Né? Ali está o pastor, a igreja, com todo amparo, com toda a situação espiritual para ajudar aquela pessoa. Agora, ela só vai se firmar na igreja se ela tocar nas coisas de Deus, que é santa ao Senhor. Né? Não estou dizendo que os que estão tocando nas coisas de Deus estão 100%, não. Mas pelo menos nós estamos observando, nós estamos ali acompanhando a vida de cada um. Né? E é por isso que nós temos que buscar, irmãos, ser filho de Deus verdadeiro. Amém? Você que possa assistir esse live ou está assistindo, que você não aceitou Jesus ainda, aceite hoje para ser filho de Deus e ser corrigido por Ele, ter disciplina. Porque o mundo não quer ter disciplina. O mundo quer viver uma vida aglutinada, né? Passando por cima de tudo. É isso que o mundo ensina. Cada um na sua ideologia, cada um no seu mundo. Pai, eu quero meu AP. Pai, eu quero morar no meu apartamento. Quero viver minha vida. Isso é coisa de doido. Se não chegou a hora do filho pré-adolescente sair para o mundo, não chegou a hora, não casou, para que vai sair da casa dos pais? Né? Vai arrumar uma profissão, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, né? Vai ajudar o crescimento daquela família, vai ajudar o seu crescimento espiritual, né? Financeiro, mas de forma equilibrada. Por isso que a sociedade hoje está dessa forma que está. Cada um fazendo o que bem entende, porque acha que a modernidade é cada um viver de forma liberal. O liberalismo é bom para todo mundo, é algo que está até na Constituição, né? No direito de ir e vir. Mas não tem nada a ver com a questão moral. Né? A imoralidade hoje em dia é uma sensualidade terrível. Né? Porque a mulher em si ela pode se encher de pano, mas ela transmite uma sensualidade, né? Ela transmite, mas isso é da mulher, a natureza que Deus deu. Não é aquela sensualidade colocada no corpo da mulher, pela própria mulher, pela moda. Né? Isso é errado, Deus não aprova isso não. Tem muitos crentes nessa onda. Que o pastor tem que liberar isso, porque não tem nada a ver. E o inferno está cheio de nada a ver. Né? Então, vamos ser filhos de Deus. Temos uma regra, temos uma norma para... Né? Amém? Continuando aqui, irmãos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Né? Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia,
mas este para nosso proveito, para sermos principalmente da sua santidade. O que está falando aqui? Está falando de Deus. Se nossos pais nos corrigiam nos nossos atos que não provinham das regras daquele lar, imagine Deus, irmãos, que tem as suas regras reveladas na palavra para a salvação eterna, porque Deus é santo, é santidade, né? E Ele não compactua a sua santidade com meus desejos, como eu falei aqui, né? Os nossos sentimentos. Aqui no verso 11, e na verdade toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, exercitado por ela, né? Vou repetir, no versículo 11. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos excitado por ela. Amém? Então, irmão, toda correção para a salvação, para o equilíbrio, para uma vida, né? Uma vida normal. O que é da vida normal? Vida normal para o reino do céu é obediência, é estar na estrada, é estar no caminho, né? Correndo o coração para Deus, a mente, o fervor, mas com paciência, com obediência, né? Se olha para um lado que os filhos não obedecem aos pais. Por que será que é desequilibrado? Por que será que é turbulado? Por que será que é pesado aquele clima? Porque é negligente a palavra. Vai contra os princípios divinos. Tudo que vai contra os princípios divinos, há destruição, não há prosperidade. A nossa prosperidade está nos planos de Deus, com certeza. Mas a prosperidade chega à nossa vida, para chegar na nossa vida precisa estar conforme a vontade dEle. Tem gente que pode até ter um carro, mas é uma vida tribulada. Pode até ter uma mansão, mas é uma vida tribulada. Por quê? Porque por debaixo dos bastidores é tudo aglutinado, é tudo coisas, né, fora do contexto divino. E você não consegue ver paz naquela família. Vê dinheiro, vê riqueza, material, mas não vê paz. E isso não convém para a humanidade, para o ser humano, para o servo de Deus, para o ser humano, né? É paz, é gozo, é alegria. Isso é viver Jesus. Isso é deixar Jesus nos guiar. O ser humano sem equilíbrio, irmãos, ele se torna uma pessoa fácil, vulnerável ao diabo. É isso que o diabo quer. O diabo é um ser. Ele não tem corpo, mas ele é um ser que tem poder. Agora quem tem todo o poder é Deus. Por isso que ele está no inferno, né? E nós somos pessoas que temos os dois caminhos. Tem o caminho que nós largamos a palavra de lado, que é o manual da humanidade, que a humanidade não quer olhar. Claro que nós temos milhões de pessoas que hoje vivem o Evangelho, né? Graças a Deus a Jesus que morreu na cruz. Mas tem muitas pessoas no meio desse Evangelho, no meio dessa sociedade desequilibrada, porque não entenderam ainda o que é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é entrar no caminho, é ter um caminho de testemunho, é viver vida em abundância, é pregar, né? É viver o que prega. Né? Eu sou cristão, pronto, eu sou servo de Deus, pronto, agora eu vou viver a palavra. Não importa se falaram mal de mim, não importa se falaram mal da igreja, não importa se apontaram, não importa se jogaram pedra, não importa que eu sou cristão, vou perdoar, vou orar, vou repreender o Satanás, vou buscar minha aprovação, vou buscar minha prosperidade, vou ajudar o pastor, vou ajudar a igreja, vou crescer meu ministério, vou fazer a obra, vou evangelizar e assim vou alcançar o reino do céu pelo poder e a graça de Deus, que não é fácil, mas não é impossível. Amém? Então, irmãos, no versículo 12, do capítulo 12, né, que eu li aqui só um pedacinho, no horário, a exortação à santidade e vários preceitos, né? Portanto, tomai e levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado, né?
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Deus não está dizendo assim, jogaram pedra em você? Então não, perdoa ele não. Joga a pedra também. Não. Né? Seguir a paz com todos. O inimigo, o amigo, o que aponta, o que não aponta. Sabe por quê, irmão? Porque quem está em jogo é a sua salvação. Quem está em jogo é a sua vida, a sua prosperidade. Quem está em jogo é a sua paz. Quem está em jogo é Jesus na sua vida. Quem está em jogo é o céu. Então não negocie a santidade, porque aqui na terra passa tudo muito rápido. Quantas pessoas não morreram sem conhecer essa palavra nessa pandemia? E fora dela. Porque no Brasil em 2017 morreu 62 mil pessoas. Matadas, de todo tipo de coisa. Só de morte matada. Né? É uma guerra civil dentro da nossa nação. E Deus nos guardando, nos protegendo, dando a oportunidade de crescer, de receber a oportunidade. Porque depois que morre, acabou. Se segue o juízo. Então eu e você tem que cuidar disso. Dinheiro vem, casa vem, carro vem. Porque Deus tem promessa. O mais interessado em te abençoar é Deus. Mas Ele não pode abençoar uma igreja, um povo, uma nação desequilibrada. Né? Porque tem um manual para esse equilíbrio. A palavra nos ensina casamento, a construir um casamento. A palavra nos ensina a levantar e construir a vida de um filho. A palavra nos ensina a construir um ministério. A palavra nos ensina a construir uma igreja. A palavra nos ensina a construir um prédio. Né? Então ela veio para a construção da minha vida e da sua vida. Então a gente negligenciar isso aqui é entrar numa liberdade fora do contexto divino. Aí o cabo se esbarra todinho. Né? Lá em 1 Pedro, que eu sei que não vai dar tempo, queria descer aqui mais em Hebreus, mas irmãos, eu preciso ler aqui um pouquinho 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, né? Para a gente encerrar já. Vou ser breve agora, viu? Mas a palavra hoje é essa, nossa prosperidade está nos planos de Deus, mas prosperidade para chegar nas nossas vidas precisa estar conforme a sua vontade. Amém? Prosperidade que eu falo é em tudo, não é só posses, né? Vamos ler aqui um pouquinho. Você abre aí, logo aí à frente, 1 Pedro 3, verso 8. Vamos ler um pouquinho aqui, porque Deus quer falar conosco também nessa palavra. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Né? O que é que falou lá no tema lá de Hebreus, né? Mas vamos aqui. 1 Pedro 3, verso 8, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Olha só. Compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcance as bênçãos. Olha só. Você foi chamado para ter as bênçãos de Deus, mas precisa perdoar, precisa, reconciliar com seu irmão, para que a reconciliação chegue também no trono de Deus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Está vendo onde é que está ligada a prosperidade? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Então, quer prosperidade, irmãos? Refreie. Não fale tudo que pensa. E se pensa o mal, repreenda na sua mente. Amém? Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Né? Fazer o bem quando estão te fazendo mal é fácil? Buscar a paz quando há tribulação nos teus caminhos é fácil? Mas Deus mandou buscar. Por quê? Porque Ele dá condições para a gente buscar. E quando a gente busca, Ele dá poder para isso através do Espírito Santo. Amém? Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Né? Quais são os males? É muitas coisas. Pensamentos, apontamentos, julgamento, achismo, falando mal do seu próximo, do seu irmão, do seu pastor, da sua igreja, do ministério,
Eu sei que a igreja não faz isso, mas se tiver alguém fazendo, Deus está falando hoje. Mude o seu conceito. Amém? Porque atrapalha a sua prosperidade, atrapalha a sua salvação, atrapalha a sua vida com Deus. No versículo 3, o qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem. Né? Se eu pratico o bem, as pessoas vão fazer de tudo para não fazer o mal contra mim. Né? E se fizer, Deus vai cobrar ela. Não é eu que vou cobrar. Né? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. O que é que Deus quer falar? Amém? O que é que Deus quer dizer? Que Deus, irmãos, os mandamentos de Deus não está sujeito aos seus sentimentos. Ou seja, ao qual aquele que vos fará mal, se fortes zeloso no bem. No versículo 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temeis com medo deles, nem vos turbeis. Né? Deus está falando o seguinte, mas se vier o mal sobre você, né? Se padecer pelo nome de Jesus, se padecer pela obra, se sofrer, né, porque está fazendo, né, por amor da obra de Deus, né, pela prática da justiça, não fique perturbado com isso não. Amém? Porque isso aconteceu comigo várias vezes e vai acontecer. Quantas vezes eu fui julgado porque eu estou lá na igreja trabalhando? Né? Quantas vezes eu sou julgado por isso, por aquilo? Mas eu estou fazendo por amor à justiça de Deus. Eu quero que o diabo saiba dessas pessoas e entre o poder de Deus. Não se preocupe não, quem vai te honrar é Deus. Deus me ensinou isso. Amém? Não vos turbeis, quer dizer, não se perturbeis com isso. Aprenda a andar com Deus. Aprenda a andar com as pessoas difíceis. Aprenda. Porque senão você perde sua salvação, seu ministério, você não faz a obra de Deus. E você não serve a Deus. E você não pode deixar de servir a Deus por causa das pessoas. As pessoas, elas são inexistentes. Por quê, pastor? Porque elas não são eternas aqui na terra, não. Como é que você vai deixar de servir a Deus Todo-Poderoso que está lá no céu, envia o seu filho para morrer por mim e por você, por uma pessoa que vai virar pó amanhã? Por causa de uma pessoa que vai virar pó amanhã? Porque ele olhou cara feia, porque ele não concordou com isso, com aquilo. Ah, meu filho. Então eu estou ali, né, pelas pessoas, não por Jesus. Né? A condicional pelas pessoas? Não. Então aqui, irmãos, no versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Não negligencie a paz de Deus no seu coração para com as pessoas, porque elas são mal ou são boas, independente. Amém? Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Olha que maravilha! Quem vai te justificar é Deus. Se as pessoas... Irmão, quando a pessoa fala mal de você, fala mal do pastor, da igreja, né, se torna blasfêmia quando não é verdade o que ele está falando. O próprio Deus vai cobrar ele. Vai ter tribulação na vida dele, não é porque eu quero não, porque a Bíblia diz, né? Tendo uma boa consciência para que naquilo, no versículo 16, em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bem procedimento em Cristo. Se você está em Cristo, por que você está perturbado? Não se preocupe. Viva Jesus. Porque Ele vai te justificar. E é isso que eu faço todos os dias. Né? Porque melhor é que padeceis fazendo bem, se é a vontade de Deus, assim o que vê. Né? Do que fazendo mal. Que me apredejem, que falem mal, que não gostem do meu jeito, mas que Deus permaneça nisso tudo. Né? Mas o mal eu não quero fazer. Eu não vou fazer o mal porque as pessoas estão me incitando a fazer o mal. Eu não vou falar mal de ninguém porque alguém está falando mal de mim. Eu não vou perder minha bênção. Eu não vou perder minha paz. Eu não vou perder meu equilíbrio. Eu não vou perder minha salvação
porque um comedor de feijão igual eu está achando isso da minha vida. Porque quem me chamou foi Jesus. Eu preciso ser transformado e transformado todos os dias, né? Se eu não sou crente, aceitei Jesus aqui nessa live, vou para a igreja quando abrir, e se for uma mulher que usa roupa curtinha, quem vai transformar ela é o Espírito Santo. Se ela quer, ela vai ser transformada. Se ela não quer, ela não vai ser transformada, né? Nós estamos falando aqui de apontamento não, de termos de trazer questão de julgamento pejorativo em cima das pessoas. Eu estou falando aqui de transformação. Eu estou sendo transformado todos os dias, mas eu sei minha vida com Deus. Eu estou buscando, né? Porque tem pessoas que dizem, eu tenho minha vida com Deus, quem sabe minha vida é eu e Deus, mas não quer mudar. Aí é onde é que está o erro. Aí as pessoas ficam apontando, mas se você está mudando, está mostrando exemplo de servo, e as pessoas estão te apontando, quem vai ter com ela é Deus, né? Enquanto eu estou no erro, as pessoas estão me apontando, e eu não mudo, Deus não vai interferir não. Viu? Sabe por quê? Porque não há justiça em cima de mim. Não há verdade em cima de mim. Onde não há verdade, Deus não opera. O cara está indo para a igreja há mais de 10 anos, né? Anda com as pernas de fora, a mulher com as pernas de fora, uma calça, uma roupa rasgada, quando senta só falta rasgar. A irmã chama a atenção dela. Eu não vou interferir na vida da irmã porque eu chamo a atenção dela, não. A irmã está certa. Deus pensa assim, né? Porque trouxe julgamento para mim, não sei o que. Irmão, está na hora de mudar, ué. Se vai buscar uma vida diferente, se vai buscar um evangelho, uma divindade que chama Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem sua norma, nós temos que mudar, buscar mudança. Não é fácil, mas tem a mudança através do Espírito Santo. Ele dá essa força, quando eu quero. Mas se eu estou na mudança, se eu estou na justiça, se eu estou buscando acertar meus erros, e Deus está vendo isso, ninguém tem que me apontar, não. E se apontar, eu tenho que suportar e deixar na mão de Deus. Amém? Então a palavra hoje é essa. Vou finalizar aqui, que senão não dá mais tempo, né? Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus, né? Então, do que fazer o mal, irmãos. No versículo 18 de 1 Pedro 3. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificando pelo Espírito, né? No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando longanimidade de Deus esperava aos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Está vendo aqui, irmãos? Noé não perdeu tempo. Noé, não vai chover não, pai, que negócio de chuva é esse? Nunca vi chover na terra, era chuva seródia, né? O orvalho que caía antigamente, no tempo de Noé, não tinha chuva. Não tinha barreiro, não tinha nada. Era só aquela aguinha de madrugada, aquela chuvinha seródia. E o povo perturbando ele. Né? Lá que você besta, rapaz, faz um negócio desse, não sei mais o quê. É assim que as pessoas falam, agora tu vai ser crente, é? Lá que você besta, rapaz, viver sua vida liberal, vai viver do jeito que você quer, vai, né, ter relação com quem você quer, vai falar mal com quem você quer, vai viver sua vida. Ou nós temos a Constituição que nos dá o direito de ir e vir, né? Mas isso aí tem nada a ver com o Evangelho, né? Então o que acontece, irmãos? As pessoas estão igual no tempo de Noé. Enquanto ele estava construindo a sua arca para edificar o poder de Deus na sua vida, a edificação do poder de Deus na sua vida, está levando ele a buscar a prosperidade da sua família. O poder de Deus estava sobre Noé. Sabe por quê? Por causa da obediência, do equilíbrio, né, do temor a Deus. Enquanto as pessoas estavam no churrasco, matando boi, se casando, fazendo um monte de coisa, se divertindo, indo para o pistão, né? Lá naquele tempo não tinha um pistão, mas devia ter um pistãozinho, né? Para as cabanas, dançar forró, né? Eu também estive lá. Eu dancei forró lá no Nordeste e acabei com o solado de sapato. Mas Jesus me resgatou. Porque quem nos resgata é Jesus, não é a gente que vai atrás de Jesus, não. Ele vai atrás da gente. E quando ele encontra, ele puxa. E quando a gente quer, ele transforma. Amém? Então, naquele tempo, irmãos, as pessoas estavam negligenciando o poder de Deus e a presença de Deus nas suas vidas. Noé não. Através disso, ele recebeu a prosperidade.
Ele recebeu a Hilux? Ele recebeu a mansão? Ele recebeu uma grande fazenda? Não. Ele recebeu a sua família restituída. Ele colocou um altar, fez um altar para Deus quando a arca encostou ali naquela serra. Ele recebeu a terra para plantar. Ele recebeu a paz, a providência de Deus. E isso é paz. E isso é prosperidade. É isso que Deus tem para a nossa vida. Amém? Por quê? Porque obedeceu, né? Deus quer prosperidade para mim e para você. Vida e vida e abundância. Os outros morreram todo mundo. Todo mundo morreu. Afogado, cavalo, boi, jumento, tudo. Né? Só salvou os animais que estavam na arca. Por que essa arca foi salva, os animais que estavam na arca? Porque Deus tinha um projeto na vida de Noé. E Noé executou esse projeto. Quantas pessoas são obreiros, são servos de Deus, não são crentes de Deus assim, eu tenho um projeto para você, eu tenho um plano para você, faça. Irmão, se a gente não fizer, alguém vai morrer afogado. E sabe quem é esse alguém? Pode ser a nossa família, que nem foi a de Noé. A prosperidade está aí, irmãos. Houve um equilíbrio nos pensamentos de Noé. Quando tem obediência, começa o equilíbrio. Quando tem temor, começa o equilíbrio. O equilíbrio ele traz paz. Deus dá visão de águia para você. Deus dá estratégia, dá prosperidade, caminhos abertos, empregos, né? Dá seu carro, dá sua casa, tudo no seu tempo, tudo no equilíbrio dele. Que bênção. Amém? Eu fico feliz que a nossa igreja tem 7 anos. Já está entrando nos 8 no ano que vem. Mas, irmão, Deus trouxe um equilíbrio tão grande para a nossa igreja. Uma igreja humilde, pequena, né? Não tem muitos membros, né? Tinha quase 100 às vezes 80. Agora deve baixar para 30, né? Desse jeito aí que vai, né? Então, o que acontece, irmão? Não porque a igreja é ruim ou isso, aquilo, é porque as pessoas vão esfriando, né? Às vezes muda para outra, porque acha ruim que o pastor não abriu e vai mudando. Mas a nossa igreja continua com a mesma essência, né? Que nem vai acontecer, não é só com a nossa não, com outras muitas igrejas vai acontecer isso. Porque as pessoas estão lá buscando a Deus, às vezes se acostumam com Deus, mas não quer viver Deus verdadeiramente. E quando há uma questão dessa, que aconteceu no mundo pela primeira vez, né, uma pandemia desse magnitude, né, e atingiu muita gente, inclusive até os ministérios, né, atinge as pessoas, de alguma forma. Né? Então, mas a nossa igreja vai fazer 8 anos, que foi fundada pelo nosso Deus. Mas tem um equilíbrio tremendo para quem entende quando entra lá. Mas quando as pessoas desequilibradas querem levar a igreja, a nossa igreja, ao desequilíbrio, Deus vai e age. Porque não é isso a intenção de Deus lá. Deus tem promessa, Deus tem bênção. Tanto lá como com qualquer outra igreja que tem esse equilíbrio da palavra de Deus. Amém? Com muitas lutas, com muitas falhas, que ela não é a melhor igreja do mundo, né? Não é a perfeita, que nem eu sempre falo, não é a dona da verdade, mas nós vivemos a verdade porque nós buscamos a verdade. Amém? Estamos tentando viver ela todos os dias. E é uma bênção a nossa igreja. Né? Eu vejo isso na minha vida, na vida das minhas filhas, na vida de alguns obreiros, na vida de alguns irmãos. Eu vejo isso. A bênção de Deus, a transformação do caráter da pessoa. Até a forma da pessoa pensar, ela muda. Através da palavra. Não por imposição do homem, nem minha. Mas quando a pessoa entende o que Deus quer para a vida dela dentro da nossa igreja, ela cresce. Ela transforma. Amém? E é isso que Deus tem feito na nossa vida. Os deveres o tema, né, que eu falei aqui há pouca hora, de 1 Pedro 3, 8, a boa conduta no meio... desculpe, irmão. O amor fraternal, paciência na aflição. Né? Então Deus está querendo isso, irmão, que a igreja busque esse equilíbrio. Perseverança no meio das provações segundo o exemplo de Cristo. Foi o tema aqui também de Hebreus 12, verso 1, a partir do 1. Não negocie a sua salvação com cara feia, com achismo, com isso, com aquilo. Né? Tem alguma coisa para ser resolvida? Vá na igreja lá, semana toda eu estou avisando pelo zap. Estou falando aqui para a comunidade, que aqui eu posso falar para o mundo todo, né? Que nem já nós alcançamos muitas pessoas distantes de outro país e eu estou falando agora para a comunidade da nossa igreja. Tem alguma coisa? Vá na igreja e converse com o pastor. Amém? Eu estou lá como direcionado por Deus para ministrar e reger a igreja do mesmo jeito. Claro que quem rege a igreja é o Espírito Santo, mas eu estou lá orientado por Deus. E Deus nunca deixou nós na mão. Amém? Em termos de resolver os problemas, as causas, isso, aquilo,
os acertos. A igreja é um hospital espiritual. E lá nós vamos se ajuntar em oração para que isso venha a ser resolvido. Não entrar em atrito. Aqui falou de amor, a palavra falou de união, a palavra falou de concordância, né, de equilíbrio. Tudo isso faz parte da nossa prosperidade. Amém? Não quero tomar mais o tempo dos irmãos, porque o tempo passou assim que foi uma bênção, né? Mas a palavra hoje é equilíbrio, né? Deus tem prosperidade para nossas vidas, né? Mas para a prosperidade estar, né, para chegar nas nossas vidas, precisa estar conforme a vontade de Deus. Amém? Então eu quero fazer uma oração, agradecer os irmãos e vamos continuar nessa fé. E como eu falei para os irmãos, eu estou falando aqui para a comunidade aqui de Celândia, os irmãos participam da nossa igreja. Primeiro nós começamos com a oração na quarta-feira de manhã, amém, às 8 horas, quarta-feira agora vai haver oração. Aí depois, né, com o tempo, vai abrir nas terça-feiras às 15 horas, oração também, e depois nas quarta-feiras às 20 horas e por final nos domingos, amém? Vai ter esse processo lentamente, mas a igreja vai começar a ter esse processo conforme as leis estaduais, amém? E aqui do Distrito Federal. Glória a Deus, vamos ficar fazendo oração. E fiquem em oração, irmãos, durante a semana. Em Salmos 4,3 fala: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. No Salmos 37, verso 7, falando de oração, para você orar essa semana. Descansa no Senhor e guarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Amém? Então, são um versículo que fala de oração, você buscar paciência no Senhor, não se desespere para a prosperidade do próximo, que seja pessoa de Deus, que não seja, né, que seja homens íntegros, que não seja. Preocupe com você, com a sua salvação, que essa semana seja bênção na sua vida. Continue pedindo a Deus para te proteger deste mal, continue orando para Deus trazer saúde para o pastor, para continuar com essa obra, que ainda tem muita coisa para a gente fazer nessa terra. Amém? Tem muitas almas para a gente alcançar, muitas famílias para a gente ministrar, e Deus precisa de você, precisa do seu equilíbrio, precisa da sua paz, precisa da sua compreensão, precisa da sua salvação. E de pé, para que Ele possa confiar em nós e almas vejam a salvação através da igreja. Amém? Que somos o sal da terra, a luz desse mundo, assim diz a palavra. E eu recebo essa mensagem no coração nesta noite. Eu quero fazer uma oração por você. Pai querido, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance essas vidas que estão neste live e aqueles que passaram por ela. Senhor amado, aqueles que visitaram este live, Senhor amado, e aqueles que estão acompanhando esta igreja. Pai querido, através da palavra do Senhor. Pai, que o Senhor vá transformar seus corações, que tenham uma vida de equilíbrio, de paz, de perseverança, que eles venham verdadeiramente buscar a Tua presença. Pai querido, alcança aquele que agora está, Senhor amado, fazendo uma renovação de aliança. Pai, este irmão, esta irmã que desviou, que o Senhor venha trazer esse renovo agora, que essa pessoa venha colocar a mão no seu coração e pedir ao Senhor que venha restituir sua vida, que venha renovar essa aliança com o Senhor. Que o Senhor venha reescrever o seu nome no livro da vida. Você que quer aceitar Jesus hoje, que por acaso está assistindo esse live, irmãos, coloca a mão em seu coração, quero orar por você. Pai querido, Deus de poder, Deus de glória. Senhor amado, aqui está esta alma, que busca uma transformação na sua vida, que busca viver uma nova história. Que o Senhor vá de encontro a ela, que o Senhor venha restituir, Senhor amado, os seus sonhos, mas que este sonho esteja no Senhor. E eu te peço, Pai, perdoa seus pecados, em nome de Jesus, que ele venha se arrepender, ou ela venha se arrepender verdadeiramente dos seus erros, e buscar a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor vá de encontro a essa vida, e que ela venha, Deus, poder aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pai querido, escreve o nome dela agora, Senhor amado, no livro da vida. Escreve, Senhor amado, esta pessoa, Senhor amado, no livro da vida para a eternidade. E ela seja batizada pelo poder do fogo, da água e do Espírito Santo de Deus. E assim ela venha descer as águas, que ela busque um pastor, busque a igreja, para descer as águas pelo poder do Espírito Santo, e assim receba a sua salvação, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço os irmãos, que Deus abençoe os seus lares, suas vidas, persevere e continue na presença do Senhor. Busca o equilíbrio, a paz do Senhor, que a prosperidade está sobre nós,
da salvação, né, da eternidade e as bênçãos aqui na terra. Amém? Que a saúde de Deus, que a saúde esteja com todos e Deus guarde de todo o mal dessa pandemia e Deus abençoe a cada um no seu trabalho, no seu lar, seus filhos e seus ministérios. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam a nossa fé, a nossa união. Amém. Que Deus abençoe. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.